E aí, pessoal, tudo bem? Bom, imagine que você tem a seguinte pergunta em mente, né? Você quer avaliar se, controlando por outras características que são observáveis, o número de filhos de mulher diminuiu nos últimos 10 anos. Vamos supor que você tenha essa informação, que você tenha esse dado disponível pelo IBGE ou que você provavelmente contrate uma consultoria para fazer isso. Você quer medir, controlando por educação, por localidade de residência, renda, essas outras características. Você quer saber se houve uma queda no número de filhos por mulher numa determinada região. Vamos assumir que você tem esse dado. Seria possível a gente fazer esse tipo de estimativa utilizando, por exemplo, um modelo de MQO? Bom, a resposta é que sim. Esse exemplo está no livro do Udrid e essa videoaula eu busco trazer esse exemplo para a gente discutir aqui de uma maneira bem simples. Bom, antes de mais nada, para quem não conhece, o Udrid é um economista que produziu um excelente livro de graduação e pós-graduação de econometria. O de graduação, particularmente, tem muitos exemplos que são reprodutíveis, tanto é que foi criado um pacote Udrid para fornecer os dados e os alunos poderem reproduzir os exemplos e conferir os resultados também para auxiliar na interpretação, entender o que está acontecendo, e aqui o que eu estou fazendo é exatamente isso. Então aqui eu vou carregar o Fertil 1, que é o conjunto de dados que ele vai utilizar para discutir o exemplo que eu acabei de mencionar, ou seja, a gente quer verificar se, controlando por algumas características observáveis, o número de filhos por mulher mudou em 10 anos, ou seja, nós vamos fixar aqui um período de comparação e vamos avaliar se após 10 anos isso mudou. O número de filhos de mulher mudou por características não necessariamente relacionadas a, por exemplo, educacionais. Então nós queremos saber se o que aconteceu exatamente, se isso aumentou, se isso diminuiu, e é isso que a gente vai fazer. Então repare que, em tese, aqui o que nós vamos ter é um modelo de regressão, um modelo de MQO, que simplesmente nós vamos ter como variáveis explicativas. Na verdade, a nossa variável dependente, o nosso Y, como nós conhecemos, vai ser o número de filhos por mulher. Aqui a gente pode facilmente verificar no conjunto de dados, que é essa variável aqui, kids, e aí para especificação e observar o dicionário desse banco de dados é fácil, dá para checar tanto no R quanto no livro, dá para a gente verificar isso, mas aqui eu não vou entrar nesse detalhe, porque é bem tranquilo interpretar isso. Então a gente tem número de filhos por mulher, então vai ser o nosso Y, e nós vamos ter um conjunto de variáveis explicativas para especificar o nosso modelo. Então aqui eu montei um PDFzinho para auxiliar no nosso entendimento, e aqui o que nós estamos fazendo é basicamente isso. Número de filhos, o modelo de regressão aqui é o número de filhos, o nosso alvo, que é o intercepto, educação, a variável que nós queremos controlar, idade ao quadrado. Já mencionei numa outra oportunidade que a idade, tanto para o salário quanto para esse caso aqui também, ela precisa ter ela, além dela estar na forma de primeiro grau, precisa estar no segundo, porque a idade provavelmente, à medida que a mulher avança de idade, ela afeta positivamente a probabilidade, podemos dizer assim, dela ter mais filhos, e à medida que a idade dela avança a um certo nível, à medida que mulheres vão ficando mais velhas, elas vão tendo menos filhos. Então, por isso que é preciso ter esse termo quadrático aqui da idade. Depois a gente tem aí mais uma variável dummy para se a pessoa é preta ou não, se ela está nessa região aqui, se ela está nessa região, se ela reside numa fazenda, se ela mora numa outra região não rural, se ela está numa cidade grande, se ela está numa cidade pequena. E aqui, por fim, os nossos termos, as nossas dummies, ou seja, nós estamos querendo avaliar o que aconteceu com o número médio de filhos nesses anos aqui. Só que aqui em questão nós estamos querendo olhar para 10 anos, como nosso referencial vai ser 72, o ano de 72,
eu quero especificamente olhar para 82, 10 anos depois. Imagina agora que nós não rodássemos essas outras, tudo isso aqui que não está destacado, a gente rodasse apenas essas dummies aqui, sendo que o meu ano de comparação é 72. Eu simplesmente ia rodar essa regressão com dummies 74, 76, 78, 80, 82. Dummies, para quem não conhece, é simplesmente uma variável de 0 e 1, ou seja, o número de filhos em 72 para cada uma das mulheres, número de filhos para 74 para cada uma das mulheres em 76 e tal. E a gente teria essas observações para cada uma das mulheres ao longo do tempo. E aí simplesmente a gente estaria fazendo um teste de média, né? A gente estaria estimando ali qual que é o número médio de filhos por mulher em cada um dos anos. Mas acontece que eu estou interessado em mais coisas, né? Eu quero controlar por outras características para saber se de fato essa queda foi, em alguma medida, puxada por exemplo, a renda ou pela educação. No nosso exemplo aqui em questão, a gente não tem a variável renda. E isso vai provavelmente ser um limitante desse modelo, mas isso é só para mostrar que se você tem essa variável, você pode melhorar a especificação e conseguir fazer um modelo, digamos que mais adequado e mais preciso, portanto menos viesado. E aqui o que a gente vai ter é controlar, a gente quer saber se essa queda que nós vamos encontrar em algum coeficiente, queda ou avanço, eu estou dizendo queda mas apenas por hipótese, e aí a gente vai ver exatamente assim que eu estimar o modelo, se essa queda aconteceu por razões outras que não são as que estão aqui observadas. Então a gente precisa controlar pelo nível de educação, pela idade. Pode ser que provavelmente a idade tenha afetado, né? Mudanças demográficas podem ter impactado o número médio de filhos ao longo do tempo. Pessoas pretas, enfim, pretas em relação às brancas, e a gente pode conseguir fazer isso. E aí aqui eu tenho, claro, uma descrição, né, do que é cada uma das variáveis. Então, número de filhos, anos de educação, idade, enfim, 0 e 1 aqui para cada uma das variáveis, mais um termo de erro que nós recorrentemente na econometria e economia principalmente, temos um grande cuidado com esse erro, uma vez que se uma variável que afeta o número de filhos da mãe não for especificada e ela for por termo de erro, e ela estiver correlacionada com uma dessas variáveis explicativas e ela for por termo de erro, nós temos um problema sério, que é o problema da endogeneidade. Mas aqui eu não vou entrar nesse campo, eu vou simplesmente considerar que nós não temos esse problema aqui, tá bom? Então, beleza, a gente volta aqui para o script, e aí o que a gente faz aqui, lá ele está no formato PDF bonitinho, é o LaTeX. Então, o que eu faço aqui é simplesmente estimar esse modelo para a gente interpretar o que está acontecendo. Repare que aqui a gente tem o LM, que é a função que faz a estimativa que eu estou querendo, que eu estou interessado, roda a regressão, como nós vimos ali agora no PDF, e armazeno no M1 e depois puxo a minha tabelinha. Deixa eu carregar o dado aqui primeiro, que eu ainda não carreguei. Temos o conjunto de dados, ele está aqui. Apareceu agora, e agora a gente vai rodar o nosso modelo de regressão para a gente ir interpretar o que está acontecendo. Beleza, temos aqui o nosso conjunto de dados, e o que nós estamos mais interessados aqui é no y, que é a nossa variável dummy, ou seja, nós estamos querendo saber se o número médio de filhos caiu ou aumentou 10 anos depois. Isso porque nós estamos tendo como ano de referência 72, o ano de 72, e as demais dummies são em relação a ela. Tudo bem? Então, beleza. Nós vamos aqui olhar para o Y82 e a gente observa que o número médio de filhos por mulher caiu. Ou seja, na interpretação do Udrid, se a gente quiser fazer, parece que é um número muito pequeno, ou seja, o número médio, uma mulher teria meio filho a menos, mas a gente pode fazer uma interpretação um pouco mais palpável, né? Então a ideia do Udrid aqui é fazer o comparativo seguinte, falou, 100 mulheres em 82 terão 52 filhos a menos do que 100 mulheres em 72. Essa seria uma outra interpretação. E note que se a gente for avançar para
84, esse número em relação a 72, isso é muito importante frisar, ele aumenta um pouquinho mais e novamente ele continua significativo. E aí aqui a gente pode olhar para as outras variáveis também, observando para a educação. A educação, controlando pela educação, mesmo controlando, a gente observa que houve a queda, mas de qualquer forma a gente tem que a educação, ela na média, ela impacta negativamente no número de filhos, né? Ou seja, quanto mais educada, as mulheres tendem a ter menos filhos, ou seja, o nosso Y aqui, ó. Então a associação é diretamente negativa. Tudo bem? Essa é uma forma muito simples e direta de se fazer essa estimativa, e esse exemplo é muito útil no livro do Udrich, porque ele dá um grande insight para a gente pensar em termos de avaliação de outras coisas. Por exemplo, imaginar que você é um pesquisador e está interessado em avaliar se aconteceram mudanças no salário após a implementação de alguma coisa, uma intervenção que você fez no município, algum programa específico. Claro que ele não é necessariamente essa não é necessariamente uma avaliação que a gente possa diretamente atribuir causalidade, não é um experimento natural, a gente não tem um contrafactual, mas é uma maneira da gente ter uma estimativa e sinalizar para a gente se a política que foi implementada está surtindo efeitos. Na próxima videoaula eu vou trazer também interações da variável dummy para a gente verificar diferenças de salário que ocorreram ao longo do tempo em função da educação, ou seja, se os retornos de educação ao longo do tempo mudam, principalmente entre homens e mulheres. No mais é isso, forte abraço e até uma próxima videoaula.